Ô, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui neste sabadão, dia de jogo e com notícias exclusivas para você. Atenção, vá até o fim do vídeo porque tem muitas notícias e exclusivas para você. Então chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo que é muito importante. Comenta a tua expectativa para o jogo de hoje. 6h30 da noite, a bola rola em São Januário e claro que nós vamos transmitir. Compartilhe o nosso conteúdo se você gosta do nosso canal e se inscreve. Dá aquela moral pro fanático vascaíno. Bom, direto e reto a duas notícias exclusivas para você. O Vasco da Gama foi surpreendido nesta semana quando apresentou uma prévia do plano de recuperação judicial, a anotação dos créditos apresentados. Como assim, Azevedo? Eu vou explicar para você. O Vasco, junto a uma instituição financeira que está auxiliando o Vasco nesse projeto da recuperação judicial, ele leva ao mercado os créditos que ele tem para tomar. Então, por exemplo, fulano deve ao Vasco. Ele vai e apresenta o crédito. E aí? As instituições financeiras comprariam esse crédito caso o Vasco precise antecipar? Dentro do mercado financeiro, há classificações para esses dinheiros. Vamos chamar assim para que você possa entender de uma forma mais coloquial. Pois bem, quais são as duas surpresas? A primeira, e pesadíssima, foi levado ao mercado uma possibilidade, que é, porque tem um NDA assinado, tem uma conversa acontecendo, do grego Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave. Daqui a pouco vou falar do Rio Ave, hein? Aguarde. E o mercado deu a resposta ao Vasco, a devolutiva. O crédito de Evangelos Marinakis na avaliação das empresas que foram contactadas é cartão vermelho. Isso mesmo, torcedor. As empresas disseram, se precisar antecipar, a gente não faz negócio com ele. O Vasco ficou assustado quando soube disso, até pela iminência. Por mais ter distanciado nesse momento, mas há uma iminente negociação para acontecer. Esse crédito não foi bem recebido no mercado. Aí vou fazer um parênteses, torcedor. O Vasco trouxe a empresa G5 Partners para fazer a prospecção e a busca por investidores. E no mercado há uma grande conversa de que dois clubes brasileiros vão voltar para o mercado, ou seja, aumentar a concorrência. Quais são? Eu conto já já. Antes, quero lembrar para você que hoje tem Campeonato Brasileiro, tem Vascão em campo e tem KTO. KTO.bet.br é a melhor casa de apostas para você apostar com responsabilidade. Eu já montei a minha múltipla, botei lá R$2, R$3, botando nos placares, quem vence, o que dá de empate. Divirta-se. É exatamente isso, é para você se divertir. Não vai ser mané de perder aquele gol sem goleiro, né? Chutar a bola por cima. Como assim, Azevedo? Se endividar. Não! Aposta, palpite é para você brincar. Não vai levar dinheiro que você precisa pagar sua conta no dia a dia. E lembre-se, ganhar, perder faz parte do jogo. Então é diversão. Não comprometa o seu patrimônio. Isso é coisa de otário. Estamos juntos? KTO.bet.br. Vou fixar nos comentários o meu link para você dar aquela moral também. Voltando a falar sobre os clubes. E vou falar sobre Rio Ave. Aguarde, hein? Bom, Botafogo e Coritiba. O mercado tem um zum de que esses dois clubes estão buscando investidores. Cada um dentro da sua possibilidade. O Botafogo, um gigante, voraz, o que atrapalharia ou seria mais um concorrente para o Vasco que está no mercado. A ver, vamos aguardar,
mas o zum do mercado é que o pessoal do Coritiba quer passar a SAF e que do Botafogo estaria interessado da mesma forma. Vamos ver o que vai acontecer para frente, né? O Botafogo tem Mundial de Clubes, o João Texel está envolvido nas questões do Lyon, lá na França, enfim. A Eagle está precisando de capital, o Crystal Palace para ser vendido. O mercado está atento. E o Vasco, através dessa empresa, a G5 Partners, está buscando investidores. Falei do crédito do Evangelos Marinax, que para o mercado, as empresas que avaliaram risco, cartão vermelho. Detalhe, o Rio Ave, de propriedade do Evangelos Marinax, comprou o Cleiton. Lembra do Cleiton, atacante que veio aqui, jogou poucos jogos e tal, ele era do Casa Pia, foi para lá. Pô, o cara se destacou, aí o Rio Ave comprou, é do Marinax, então tem negócio com o Vasco, 3 milhões de euros. Hoje, aproximadamente 20 milhões de reais, né, arredondando. Pois bem, todos os créditos a receber, o Vasco tem que apresentar à Justiça no plano de recuperação judicial. Olha, tem isso aqui para entrar, tem isso aqui para entrar e tal. E, coincidentemente, o crédito do Rio Ave, que está devendo ao Vasco, não pagou ao Vasco, os 3 milhões de euros, foi mal classificado também. Coincidência? Ser do mesmo dono? Mas o Vasco foi pego de surpresa. Por quê? Contava com o recebimento ou com antecipação em caso de necessidade desse recurso, mas não vai acontecer porque o mercado falou assim, esse recurso a gente não pega. E agora, torcedor? O que fazer? Outras soluções estão sendo tentadas e buscadas pela diretoria do Vasco, que você tem toda a razão em fazer a avaliação quando separa gestão e futebol. No futebol, há muitos erros. Contratações que não deram certo. Ontem o Vasco rescindiu com o Capasso e com o Souza. Aliás, um parênteses, né? O Capasso, agora dia 1º de julho, por força do contrato e faltando 6 meses, ele poderia assinar com qualquer outro clube, né? Poderia ir embora, aliás, 1º de junho. Então, assim, e ele sentou no contrato e iria fazer isso. Porque muita gente fala assim, o Vasco acabou de graça liberando o Capasso e não ganhou nada. Mas não ganharia também. E o pior, pagaria ainda mais 7 meses de contrato. Então, meu amigo, fez um acordo, se livra dessa pendência. Futebol é um risco. Tem jogador que performa ou não. Quer um exemplo? Lembra no início de 2024, início do ano passado, o Vasco estava interessado no Davi Terãs, era o Alexandre Matos ainda o diretor e tal. Aí o Fluminense foi lá e contratou, né, o jogador, 14 milhões de reais ao Pachuca, uma das contratações mais caras da história do Fluminense. Onde é que está o Terãs hoje? Só no ano passado ele passou um turno inteiro sem jogar no Campeonato Brasileiro com o Mano Menezes. Hoje ele é reserva do Peñarol. Então assim, porra, ele não presta? Não. O Vasco iria atrás de um atleta que entendia que performaria. Não conseguiu, o Fluminense foi lá e pá, levou. Não performou. Então, futebol acontece. É óbvio que o Vasco tem errado em algumas peças, né? Mas errar e acertar faz parte. Agora, fora das 4 linhas, é inegável, mesmo os desafetos do Pedrinho, quem não está satisfeito com a gestão do futebol, é inegável que o plano de recuperação judicial vai salvar o Vasco. Porque os dirigentes lá atrás levaram a lona, né? a esse endividamento. Dia 28 tem o julgamento da liminar, que dá os poderes ao Vasco da Gama na SAF, e aí vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, não está descartada uma ação criminal contra a 777 por gestão temerária por muitas provas. Para fechar, convido você para a nossa transmissão hoje, às 6h30 da noite, vou abrir 5h45, Vasco e Fortaleza, vamos empurrar o time para uma vitória, depois de 9 jogos, temos que vencer em casa, e amanhã, atenção, venham com notícias exclusivas, só exclusivas para você. Quais são, Azevedo? A Nike fechou? Não tem chance da Puma atropelar isso aí, não? Já a confecção de material, como é que está essa situação? Vou contar isso amanhã no nosso vídeo. Hoje é Marinax, Rio Ave, Terãs, SAF e jogo. Amanhã a gente entra em outros assuntos.
O Vascão, hein? Agora o Diniz foi apresentado oficialmente, deu a sua primeira entrevista coletiva, né? Já tinha dado uma entrevista coletiva depois do jogo, né? Mas ele deu uma entrevista coletiva de apresentação no Vasco ontem. Isso. E como é que tá aí pro fim de semana? Olha, o Ilan, eu tenho escutado das pessoas, né, sobre os treinamentos que têm acontecido lá. Nessa entrevista coletiva, ele inclusive rasga muitos elogios aí ao Felipe Coutinho, fala que ele é um cara que, da geração, ele foi o segundo mais talentoso junto com o Neymar, colocando assim. Então ele diz que confia muito, que é um privilégio de ter o Felipe Coutinho, treinar o Felipe Coutinho também. Comenta sobre a importância do Pedrinho e do Felipe nessa vinda dele para o Vasco. Ele também fala que escolhe o Vasco porque ele entende que ele tem uma situação de muita gratidão. O Vasco é um clube que ele tem muito carinho, então por isso que ele escolheu o Vasco da Gama também. Diz que acredita que consegue recuperar a confiança desse grupo sim, e internamente, inclusive, já tem tido algumas conversas individuais com lideranças como o Verratti, como o Coutinho, entre outros jogadores que ele já confia. O Tietê fala sobre o Tietê e a briga do Tietê. Ele fala, cara, o Tietê talvez seja um dos jogadores que mais jogou comigo. Então, assim, quando eu coloco ele como titular, não é porque eu coloquei ele como titular. Ele se colocou como titular. E até em desempenho, eu até citei isso, o Tietê, pra mim, foi o melhor jogador do Vasco lá na partida da Argentina, por já entender o jogo do Fernando Diniz. E ele disse também que aquela coisa da briga e tudo mais é uma coisa que tá resolvida entre eles dois. Para essa partida contra o Fortaleza amanhã em São Januário, eu espero realmente que a postura já seja diferente, como foram nos primeiros minutos, como foi nos primeiros minutos nessa partida da Argentina. Ele com 3 dias de treinamentos, com certeza ele passou a algo melhor. O Diniz é um cara muito exigente, já falei aqui, ele treina 2 horas, 2 horas e meia, ele coloca 10 contra 12 para poder treinar essa saída de bola. Ele é um técnico que é técnico de futebol, cara. Eu sempre falei isso aqui, independentemente de você gostar ou não, contestar ou não, e ele merece contestações, ele merece críticas, porque realmente às vezes ele é muito teimoso, mas ele é treinador de futebol. E o grupo recebeu muito bem essa chegada do Fernando Diniz, é psicólogo, é um cara que tem essa veia de falar, e ele fala isso com muito coração. Acho que o futebol é um contexto social muito grande para esses jogadores, e eu quero que esse cara acredite no que ele tem potencial para fazer. Ninguém escolhe ser jogador de futebol para ficar dando chutão, para ficar tendo medo da bola. Escolhe ser jogador de futebol porque você quer ser protagonista de alguma forma. Então é nisso que ele acredita, e eu também acredito que ele possa fazer um bom trabalho aí no Vasco. São 10 jogos ou 9 sem vitória? São 9 jogos. São 9. E não pode chegar ao 10º se não ganhar do Fortaleza em casa amanhã. Exato. Raíza, assim, em casa, né? Vasco, Fortaleza. Fortaleza melhorou, né? Melhorou. Uma melhorada. É uma marca do trabalho do Vojvoda, né? Quando você acha que não tem mais jeito, o Fortaleza vai lá e consegue se reinventar, melhora. Não é carne assada esse jogo não, hein, Raiz? Eu acho que é um teste. Beleza, hein? E vai dar Fortaleza, hein? Fortaleza ganha esse jogo. Ih, rapaz! Daqui a pouco. Fortaleza vai dar, Raiz? Já tá adiantando teu palpite? Vai ganhar o Fortaleza. Vamos lá. Chance pequeníssima. Tinha me dito que a Raiz era vascaína. Agora, é impressionante o Vasco, né? É impressionante o Vasco, né? Até nisso, o cara era líder e não vai conseguir ganhar. Ela era líder. Não, rapaz, para com esse negócio. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Vai ser vice nessa daí mas, também. Mas, vão herdar a pontuação dele. Não. Olha só, calma aí. Vem cá. STJD, tu vai botar? Não, eu já quero falar contigo o contato aí do advogado do Fluminense, porque estão querendo me dar o golpe. Eu tenho o contato dele aqui. Mário. Então mas eu tenho. você Quer o me contato passa, dele? porque estão querendo me dar o golpe. Ela acha que o Fortaleza vai ganhar, né? Estão querendo me dar o golpe. Então deixa ela. Ela acha. Agora, como é que faz o Diniz? Ô, Pedrosa, agora, brincadeiras à parte. Como é que faz o Diniz? Você que é um cara que conhece demais o Vasco, conhece o trabalho do Diniz. Como é que ele vai fazer para mexer com a cabeça de alguns jogadores? Cara, se é que já não fez isso, já não deu uma chamada. Cara, porque o que aconteceu, o Vasco, no mínimo, ele ia voltar com empate. O que os jogadores do Vasco fizeram naquele gol do Lanús foi inacreditável. Até o perfil que eu mandei pra vocês, ele fala assim, Deus fez de tudo pro Vasco não tomar o gol. E o Vasco tentou tomar o gol. O Vasco quis tomar o gol ainda assim. E a cara do Diniz de revolta é impressionante. Não, ele não se revoltou, Papa. Pelo contrário, assim, o que eu escutei das pessoas lá, né? Cara, eu tive um treinamento com os caras e tive uma conversa de 2 horas com ele. Então, como é que eu vou cobrar que eles façam tudo que eu quero
em um dia. Não tem como, é impossível. Até porque, Papa, esse aspecto que você citou bem aí, ele é um aspecto que foi detectado pelo Carille, desse time que toma gol e desmorona. Ele é um aspecto que foi detectado pelo Rafael Não, mas não tinha Paiva. tomado gol ainda. Não, mas eu Ali digo, foi o erro, digo né? a fragilidade, né? A fragilidade é um time fraco, cara. É um time fraco no sentido mental, entendeu? Eu vou cansar de falar aqui, eu não acho o elenco do Vasco ruim pra tá passando o que tá passando, pra ficar brigando pra não cair, pra tomar pancada de Porto Cabedelo, pra poder sofrer contra o Operário. Eu realmente não acho isso. Eu acho que o elenco do Vasco tem que ter mudanças pontuais, principalmente de perfil, ter mais saúde. Agora, na janela de transferência, a diretoria vai ser obrigada a conseguir fazer uma janela decente para que ele entregue peças ao Diniz que ele queira para até mesmo atender o estilo de jogo dele. Mas a questão, para mim, é muito mais de postura, é muito mais mental, é muito mais de confiança do jogador, cara. E esses jogadores sem confiança, quando o jogador é mediano, Papa, ele tá sem confiança, ele vira um jogador ruim. Quando ele é mediano e tem confiança, ele vira um jogador bom. É simples, é simples. E o contexto do Vasco hoje é um contexto em que todo mundo está sem confiança. Você vê o Felipe Coutinho, ele pode ter 500 problemas físicos, mas talento, tecnicamente, ele não é um jogador ruim. Muito pelo contrário, senão ele não teria a carreira que ele teve. O problema do Coutinho hoje é na postura. É de errar e abaixar a cabeça. Errar e não conseguir... exigir do companheiro que todo mundo corra, e o Fernando Diniz sempre fala isso, Papa. Se no meu estilo de jogo não estiver fazendo o que eu tô pedindo, não vai dar certo. Acabou. Não vai dar certo, porque todo mundo precisa estar junto. Então, assim, eu tenho plena confiança que ele tem condições. Não é de fazer o Vasco brigar por um título ou fazer o Vasco brigar entre os 6 do Campeonato Brasileiro. Eu não acredito nisso. Mas eu tenho plena confiança que ele tem condições de fazer uma temporada decente. Para mim, decente é o quê? Hoje, no Vasco, numa temporada de afirmação, ficar no meio da tabela, tentar chegar longe, o mais longe possível numa Copa do Brasil e se classificar na Copa Sul-Americana. É isso que eu espero. Eu espero que o Vasco daqui pra frente... Segundo não... você fala, né? Pra disputar o playoff. Né? Exato. Eu espero que o Vasco daqui pra frente, Papa, não passe os vexames que vem passando no início dessa temporada. E, obviamente, isso tem tudo a ver com o trabalho que a diretoria tem que fazer na janela de transferências e esse cara aí que eu confio muito. Eu vou ser sincero, eu gosto do Diniz. Desde o primeiro programa que a gente teve aqui, eu sempre falei, cara, ele tem vários defeitos, mas eu gosto do Diniz, gosto da maneira que ele enxerga futebol. Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama, tá bom? O Vasco da Gama que enfrenta o Fortaleza hoje lá em São Januário, precisando da vitória, precisando aí se erguer na classificação. A situação tá crítica do Vasco da Gama. O Capasso e o Souza rescindiram o contrato, não fazem mais parte dos planos do Vasco, e o Vasco vai com tudo aí para essa partida, para tentar sua primeira vitória com o Fernando Diniz. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!